Nessa treta do Xandão e do Elon Musk, quem tá fazendo mais pirraça? Quem tá mais desesperado para queimar o coleguinha? O Elon ou o Xandão? A gente precisa ir na raiz do problema. Tudo isso começou quando a Justiça Brasileira pediu dados de usuários específicos para dar andamento em processos, em ações. Todas as outras empresas, quando são demandadas para fornecer esses dados, que é o bem maior de uma empresa de tecnologia, essas empresas fornecem, porque seguem a determinação do Supremo, o nome já diz, Supremo Tribunal Federal. O X se negou a fornecer esses dados. E aí começou uma briga entre X e o STF. Essa briga foi seguindo, e para forçar a empresa, por exemplo, a informar o nome do representante da empresa no Brasil, que está inclusive na legislação brasileira, o Xandão perdeu a paciência e falou: quer saber? Para acabar com isso, ele não quer cumprir nada do que a gente está pedindo, na boa, então suspende a rede dele no Brasil e multa de não sei quantos mil reais a cada dia de descumprimento. Basicamente, meus amores, foi isso. Entenda, o Elon Musk está transformando tudo isso numa briga política para queimar a imagem e botar os brasileiros contra o Xandão. Só que lá no começo o Xandão estava fazendo pedidos simples, que não foram respeitados. E ele foi tomando medidas mais enérgicas para forçar que ele cumprisse as determinações do STF. Como ele não cumpriu, a rede foi suspensa e isso virou uma grande briga política. A ponto do Elon ficar fazendo montagenzinhas com a cara do Xandão, botando ele atrás das grades, enfim, criando uma verdadeira crise interna no cenário político brasileiro. E aí, ele tá tendo, da forma dele, da maneira dele, a estratégia para queimar o Xandão. E tá tentando mandar mais no Brasil e nos brasileiros do que a Suprema Corte do país. Veja como é grave. Então, gente, de um lado um bilionário mimado e do outro um juiz que está tomando medidas muito enérgicas e algumas questionáveis de fato, como o bloqueio do VPN, essas coisas, né? Para forçar a empresa a entender que ela precisa respeitar a legislação brasileira. E tem um bando de imbecil, de gente trouxa, que tá batendo palma pro bilionário, falando que o bilionário tá certo, falando que o que a gente tá vivendo agora é uma censura, sendo que a gente tá vendo outras redes sociais funcionando normalmente, inclusive o Blue Sky, que tá, né, também funcionando e operando com o mesmo layout ali do Twitter, enfim. E as pessoas não conseguem perceber que o grande responsável pelo fim da plataforma no Brasil se chama Elon Musk e não Xandão. O Xandão tentou lá no começo resolver isso tudo de maneira muito simples, de maneira muito calma. Era só ele ter cumprido o que a plataforma pediu. Mas como a plataforma não quis e ela passou a descumprir, aí a coisa foi chegando no nível que chegou. Vocês entenderam? Então, o desespero do Elon é queimar o Xandão, mas o Xandão não se pronuncia e não faz a mesma coisa. Ele apenas determina, utilizando o cargo e a função dele de juiz, as coisas para fazer a plataforma cumprir o que é necessário. Deu para entender agora, gente? Eu resumi de maneira muito direta aqui o que está acontecendo. Certo? É isso. Enquanto isso, a gente vai lá pro Blue Sky, que está funcionando muito bem. E se você não me segue lá ainda, por favor, siga.